4798802-8056. Eu sou o Fernando Gonçalves, vamos às notícias. Jovem Pan News. Os contribuintes de Joinville pagaram um pouco mais de 107 milhões em impostos de 1º de janeiro até a última sexta-feira. Isso representa cerca de R$84 mil em impostos pagos por hora por toda a população joinvilense. Os dados são do Impostômetro, que é um site mantido, por entidades comerciais paulistas e pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação de São Paulo. A página acompanha em tempo real os tributos brasileiros e reverte os valores no que poderia ser investido com os recursos. Jovem Pan, a hora certa, 11h07. Arivan Procknall, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do painel aqui na Jovem Pan News. Esse é um assunto que eu tenho até comentado algumas vezes aqui já nesse espaço e durante o programa em que nós apresentávamos de manhã, das 9 às 10, o Censura Livre, sobre a carga tributária que é incidente na vida do brasileiro. Aliás, o Brasil hoje, o nosso país, o nosso tão amado Brasil, é um país que tem uma carga tributária descomunal. É um país que tem uma carga tributária maravilhosa para quem arrecada. Impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais. E muito se fala sobre a reforma tributária. A reforma tributária que a cada governo que entra promete fazer uma reavaliação sobre a arrecadação de impostos e a oneração que recai sobre os empresários que repassam aos produtos que seus funcionários vão ter que pagar. Que quem paga a carga tributária somos todos nós. Mas quem mais sofre com essa carga tributária violenta é aquele que menos ganha. É aquele que recebe um salário de fome, como no Brasil hoje, a média salarial é R$ 1.200, R$ 1.300. Não dá para aceitar isso. É uma coisa louca. Tudo aumenta, menos o salário. Quando aumenta a gasolina, aumenta 2%. Quando baixa, 0,2%. E aqui sempre fica uma sobra a mais. Quando é para aumentar salário, é 1,69%. O cidadão espera 12 meses para ganhar, entre aspas, ganhar 1,70%, 1,80%, 2% de reposição. É impressionante isso. E espera-se que o governo instalado recém, tanto a nível de estado quanto a nível federal, realmente parta para uma mudança nesta cobrança de impostos que é imposta ao brasileiro há muitos anos. Pagamos imposto muito alto na comida, no remédio, no transporte, na compra de carros, nos combustíveis, na energia elétrica, telefonia e por aí vai. O que se vê? Desculpas. A máquina pública cada vez incha mais, inoperante, e a carga tributária não diminui. Isso é na hora de mudanças. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11h10. Não perca a sua hora, 11h10. Muita gente participando por aqui, já mandando o seu recado através do nosso Facebook, facebook.com/jpnewsjoinville. Tudo junto, facebook.com/jpnewsjoinville. Também através do nosso WhatsApp, que é o 4798802-8056. E eu quero te fazer um convite também para você baixar aí no seu celular o aplicativo da Jovem Pan, o do ícone vermelho, tá certo? E aí você vai nos ouvir e nos assistir na palma da sua mão. A respeito de um acidente muito grave que aconteceu esse final de semana, quem está aqui para conversar com a gente e dar o seu bom dia é o Ananias Cipriano. Bom dia, Ananias. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do painel. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Sempre um prazer estar junto com vocês. Desejo a todos, claro, uma excelente semana. Eu tive acesso agora há pouco ao termo de audiência de custódia, ou seja, os autos, aquilo que foi discutido lá em Blumenau, e que teve a presidência da juíza doutora Cláudia Inês Maestre Maier,
e que o Evânio William Prestini, esse é o nome do acusado, agora acusado de matar. Ele é acusado de homicídio, então acusado de matar as jovens. A gente está aqui configurando 121, artigo 121, ou seja, matar alguém, seja ela a configuração. Aliás, daqui a pouco eu já trago mais detalhes aqui, mas eu tive acesso a isso e alguns fatores precisam ser muito analisados aqui, discutidos. E a juíza, ela atuou de maneira até surpreendente, interessante, porque muitas das vezes a gente tem um relato contrário, e aqui nós vimos justamente o contrário. Nós vimos o rigor, inclusive a alteração do crime. Quando se iniciou ali a ação, quando se iniciou a audiência, eram 3 artigos, ele era acusado pela prática de 3 crimes que estão no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, e artigo 302 e artigo 303. Esses eram os artigos iniciais. A juíza converteu para duplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio qualificado. Olha isso, com qualificadoras, ou seja, vai pegar a pena pesada, hein? Pega a pena pesada, pelo que já tudo indica. O que tudo indica não, vai pegar pena pesada. Isso aí não tem nem como tirar mais disso. Afinal, não só o fato em si, mas imagens demonstravam o que ele fazia. Imagens nas redes sociais que circularam, um vídeo de alguém fazendo ligação para a Polícia Rodoviária Federal, ele foi demonstrado. E hoje pela manhã, no Jornal da Manhã, eu fiz 2 comentários, eles estão aqui no termo de audiência. O primeiro de tudo é que cai como dolo, né? Ele agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco. Ele assumiu o risco de causar um mal a outra pessoa, portanto a dolo eventual já não cai no culposo, dolo eventual é cadeia, pega uma pena maior, e aí tem qualificadoras, duplo homicídio, tripla tentativa de homicídio, são 5 pessoas, por isso então, tem os 2 homicídios e as 3 pessoas ali vítimas no carro. São 5 pessoas, 3 tentativas e 2 homicídios. Existe, até a juíza declarou aqui, que existe o risco de se converter para 3 homicídios. Então, olhem bem o nível, olha o crime que cometeu este jovem. Eu vi a jornalista... Só para a gente deixar claro, você explica qual o acidente, às vezes as pessoas viraram eu estou falando aqui. O acidente que aconteceu em Gaspar, na BR-470, 470, né, Ivan? 470. Na BR-470, em Gaspar, em que o jovem embriagado, o Fernando consegue encontrar aquela imagem? A imagem do jovem dirigindo embriagado num Jaguar, um carro de mais de R$200 mil, e a situação em que ele dirigia era de um iminente desastre. Inclusive pessoas que andavam na sua retaguarda, como assim citou a juíza aqui, ela falava, pessoas que dirigiam na sua retaguarda, está nos autos. Eles ligaram para a polícia avisando dos riscos. Então esse é o acidente, esse é o enredo de que estou fazendo o meu comentário inicial aqui. Eu sei que está levando um tempo, mas a gravidade, e tenho aqui os autos e vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui e dar uma esmiuçada. O primeiro fator, comentei ainda pela manhã, houve negligência da Polícia Rodoviária Federal em relação a esse acidente. Primeiro ponto, houve negligência. E eu cito por quê? O simples fato de se ligar para a polícia recai sobre o Estado. Primeiro, é princípio constitucional. Nós temos direito à segurança pública. Afinal, pagamos impostos justamente para isso. E a partir do momento que você faz a ligação, você cumpre o papel de fiscalizador e coloca e outorga no Estado a obrigação de fiscalizar, impõe sobre ele a responsabilidade, e nesse caso a Polícia Rodoviária Federal, eu digo Estado num contexto de um país, ele obriga a uma intervenção da Polícia Rodoviária Federal. E o pior, o carro passa por um posto da Polícia Rodoviária Federal. E aí há uma negligência evidente da Polícia Rodoviária Federal. Agora, nós temos um fato atípico. Um deputado estadual e quer ser
é um dos integrantes desse processo. Ele é um advogado e aí ele se posiciona como assistente de acusação. Fotos do Corpo de Bombeiros. Olha aí as imagens, quem está assistindo, vejam as imagens, que tristeza. E aí ele se posiciona como assistente de acusação, o deputado estadual Ivan Nates. E com certeza o deputado estadual Ivan Nates vai colocar isso em xeque, principalmente porque está nos autos. E isso acaba colocando mais responsabilidade. Eu vou até ler o que escreveu a juíza, ela disse, né? E está escrito aqui. A irregularidade na condução era tão flagrante que levou esta pessoa a fazer uma denúncia à Polícia Rodoviária Federal a fim de evitar o desfecho trágico que era previsível e que infelizmente se confirmou. Essas duas linhas que estão aqui posicionadas são suficientes para impor sobre o Estado responsabilidade sobre este homicídio. Eu repito, é um homicídio, é assim que a juíza tipificou este caso específico. Ainda assim, em tempo, eu quero ler o que escreveu a juíza sobre esse caso. A ofensa ao bem jurídico mais nobre, isto é, a vida, sem qualquer hesitação e temor, revela o desprezo do conduzido pela vida alheia, sendo certo que não haverá por sua parte qualquer preocupação ou cuidado para evitar a reprodução de outros delitos de igual natureza ou até mais graves, causando sérios danos a outras pessoas. A forma como o crime ocorreu, a conduta do indiciado e a perda de duas vítimas tão jovens, com risco de morte para outras 3, causou grande abalo e revolta na sociedade, local que, com razão, clama para que a justiça seja efetiva. Jovem Pan News. Arivan? Ô, Ananias, quando eu falo sobre morte no trânsito, e as pessoas que me acompanham sabem do quanto eu tenho falado sobre isso aqui, e sou contestado por alguns até, dizendo que eu falo demais, que eu sou pessimista. E falei sobre uma morte no trânsito recém, de uma pessoa que matou outra porque o motorista estava embriagado. E que no Brasil, crime no trânsito como esses não são qualificados como crime. Que a legislação de trânsito é diferente da outra legislação de homicídio com arma de fogo e por aí vai. Nós tivemos um caso aqui numa cidade próxima de Joinville, chamada Curitiba, em que um deputado matou 2 jovens. 2. Igual esse aí. Mesma coisa. Em alta velocidade numa avenida, ele cruzou, matou 2 jovens, 2 da mesma idade dessas meninas que morreram agora num acidente na BR-470. O deputado está em liberdade, vivendo a vida dele. A família continua a brigar na justiça para punir o bandido. Ele está livre. A família dele está numa boa, ele está numa boa, a família das vítimas sofrendo. Esse caso aqui agora é mais um daqueles tantos que já falamos, noticiamos e discutimos. Agora vai para um julgamento, provavelmente. Ele vai pegar quantos anos de cadeia? Pergunto quantos anos essas meninas poderiam viver? 10, 20, 30, 40? Quantos anos ele vai pegar de cadeia? 8? Ah, mas ele é réu primário. Vai pegar 8 anos de cadeia. Pega mais, nesse caso pega mais. Não vai pegar porque vai ter bom comportamento, ele tem réu primário, vai pegar um bom advogado ou bons advogados. Ele tem 2 advogados já. Pois é, mas vai ter mais. Deixa eu concluir, só aqui, só um ponto, só para poder... Condenado, ele vai pegar um bom número. Não, perto espera. de 20 anos. Não, mas não vai cumprir. Quanto à execução da pena é um outro fator. Aí pode ser que 8 anos é fechado. E ele matou dentro do que uma você de fala. 19, uma de 22, 23. E vai ficar 8 anos, se pecar 8 anos. É justo isso, meus amigos? Pergunto. É correto? Um bandido, ele sabia. É um bandido. Pra mim é bandido. Ah, mas bandido é diferente, assalta banco, mata... Não, ele sabia que estava fazendo. Nesse país, falta homens de coragem para alterar a legislação, para punir esse tipo de bandido criminoso, que apodreça na cadeia.
News. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11 horas 21 minutos, 11h21. Um casal de Guarapari, no Espírito Santo, surpreendeu familiares e amigos ao decidir trocar a festa de casamento por um jantar solidário para famílias carentes. Envolvidos com causas sociais, Ana Paula, de 23 anos, e o educador físico Victor Ribeiro, de 24, comemoraram a união ao lado de desconhecidos, quase uma semana após a cerimônia religiosa. A decisão de fazer um jantar solidário surgiu após dias de oração em conjunto. Segundo o casal, à medida em que a notícia se espalhava, mais pessoas interessadas em ajudar se colocavam à disposição. O jantar para cerca de 160 pessoas do Centro Social de Santa Mônica aconteceu na última quinta-feira, dia 21, com a ajuda de familiares e amigos dos noivos. Os convidados foram as crianças atendidas pelo projeto e seus familiares. Arivan, que notícia boa, Arivan. Beleza, parabéns ao casal por essa iniciativa, que surjam outros que adotem essa mesma postura e que deixem de lado as coisas materiais e pensem mais no social. É o que nós precisamos no mundo em que vivemos hoje. News. Fernando, diga. Posso fazer um comentário Claro. alheio aqui à pauta? Eu estive nesse fim de semana lá no Garten Shopping e eu gosto muito de ir lá onde tem aqueles quadros. Alguns muito belos e alguns muito, sei lá, não entendo qual é o que quer expressar o artista a partir daquilo que se expõe. Mas neste fim de semana, e essa exposição vai até o dia 28, eu fui lá, a exposição do artista Jesus Alves. Ele pinta pontos aqui de Joinville. Ele fala assim, além da realidade. Esse é o título da sua exposição, além da realidade. Ele quis dizer o seguinte: nós passamos todo dia, essa é a nossa realidade, mas às vezes nós não paramos para perceber o que nós temos de belo na nossa cidade. Ele fez 2 pinturas do Quiriri sensacionais. Que coisa maravilhosa aquilo. Ah, eu vi. Você viu? Muito lindo mesmo. Maravilhoso. Eu fiquei encantado com o que eu vi. E ainda assim, ele fez uma daqui do Centro Eventos Calhanse, um ônibus. E ele falou, ele está 1 ano e meio em Joinville, ele estava lá naquele momento, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele falou que ele gosta de retratar os ônibus da cidade. Ele disse que a imagem, se ele puder colocar o ônibus, ele coloca. A minha esposa ainda brincou, mas você gosta dos ônibus para andar ou porque são belos? Ele disse que é bonito. Então, essa beleza é o além da realidade. Essa expressão que para nós faz parte do dia a dia, ele conseguiu expor de uma maneira artística e que vale a pena você ir lá e verificar. Até dia 28 no Garten Shopping. Depois vem aqui para o Cidade das Flores a partir do dia 5. Então, inclusive ele me convidou para o dia 5 estar ali. É maravilhoso. Vale ir lá para ver, se quiser comprar. Maravilhoso mesmo. Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11h24. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação. Uma associação de proteção veicular é formada por um grupo de pessoas que, baseados nos fundamentos do mutualismo, rateiam as despesas ocorridas por acidentes, furtos ou roubos entre si, fato que torna esse modelo vantajoso. Hoje em dia, proprietários de carros com mais de 10 anos de fabricação, caminhões, motos de baixas cilindradas e pessoas politicamente expostas não conseguem fazer uma pólice de seguro para os seus automóveis por não se encaixarem no perfil para o mercado tradicional. Na adesão da proteção veicular, o associado não sofre aquela análise detalhada no perfil do condutor nem do veículo. A única exigência é que o automóvel esteja em perfeito estado de conservação. Os benefícios oferecidos por uma associação de proteção veicular são os mesmos de uma seguradora, como assistência 24 horas, cobertura para acidentes, roubos ou furtos, sendo que o valor é consideravelmente inferior. Saiba mais sobre os benefícios de uma associação de proteção veicular. Ligue 3278-9878. Ao abastecer o seu carro nos postos da Rede Damiani, você pode ter a certeza de estar utilizando o que existe de melhor no mundo.
Além disso, abastecendo, trocando óleo ou comprando nas lojas de conveniência, você ganha pontos no programa Damiani Card. Depois, é só trocar os pontos acumulados por excelentes brindes. Rede Damiani. Na Ótica Globo você encontra o que há de melhor na área ótica: óculos de sol, armações, lentes e um laboratório óptico de última geração, com uma equipe capacitada para melhor lhe atender. Ótica Globo, em Joinville, Matriz, Rua do Príncipe 345, Avenida Júpiter 677, Jardim Paraíso, e Rua 15 de Novembro 7410, Vila Nova. Em Araquari, na Rua Venceslau Neves, número 15, Centro, e em São Francisco do Sul, Rua Lauro Miller, número 17, Centro. Ótica Globo, sempre de olho em você. No Forte Atacadista, temos os melhores produtos e grandes marcas para as suas compras. Aqui você encontra variedade, qualidade e sempre faz um bom negócio todo dia. Temos lojas bem organizadas e com equipamentos modernos, tudo estrategicamente pensado para dar maior velocidade e praticidade nas suas compras diárias. Produtos para sua casa e o seu comércio, aqui é mais barato. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Dicas de Saúde Laboratórios Jimenez. A Organização Mundial de Saúde aponta que 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. A taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada são fatores importantes para esse crescimento. Adotar uma alimentação saudável e equilibrada, praticar exercício físico de forma regular, controlar periodicamente os níveis de glicemia no sangue são práticas importantes para prevenir o diabetes. Laboratórios Jimenez, somos muito mais você. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Estamos apresentando Painel discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, 11 horas 28 minutos, 11h28. A informação de que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina comprou a réplica da espada do comandante-geral no valor de 14.900 causou surpresa ao governador Carlos Moisés, que determinou o cancelamento da aquisição. Por meio de nota, Moisés reconheceu que, abre aspas, a espada é um símbolo do comando das tropas e que o presente sempre foi uma tradição nas corporações militares. No entanto, a lembrança, paga com recursos públicos, não condiz com o atual momento de austeridade do governo do estado, fecha aspas. No mesmo comunicado, foi citado que o próprio Moisés comprou uma réplica da espada no ano de 1987, quando ainda era aluno oficial, e pagou a mesma em 24 prestações, Arivan. Pois é, eu falar o que sobre isso, né? Numa crise que o estado vive, que o próprio governador, e agora ele tomou essa iniciativa, só que faltava ele ter aprovado, né? Eu não entendo como é que a corporação de bombeiros militares e o comandante-geral, que assinou a compra desse equipamento, que deve ser o comandante, eu não sei quem é que autoriza, o Estado está à beira da falência, como disse o secretário da Fazenda, com dificuldades, que não sabe se vai conseguir pagar as folhas de pagamento daqui para diante. Já se fala, inclusive, aliás... Falando em folha de pagamento, tá fazendo um adendo a isso aí, que é espada. Quanto é que era? 14 mil? 14.900. Ah, compra facão, né? Facão ali na 1001, dizem que vai pagando em qualquer loja de ferragem, custa mais barato. Tem que ser uma espada de 14 mil. Barbaridade. Ah, mas isso é tradição. Mas tradição quando tem dinheiro. Quando não tem, não se tem. Economiza. Pronto, acabou. Eles arrumam confusão para a cabeça deles. Aí a população faz crítica, eles ficam bravos. Falando em salário, Ananias, quarta-feira agora vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal uma ação dos governadores que querem que o STF aprove uma determinação de que quando ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, os valores referentes que os governadores usam para pagar salário, eles diminuam as horas de trabalho do servidor e diminuam o salário também. Mas peraí, se o serviço público no Brasil já é problemático, vão diminuir a carga horária e diminuir salário? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Compra de espada gera despesa, sem necessidade. Agora, isso vai para o orçamento geral do Estado. 14 mil não é muito?
é 14 mil. Isso significa 1 ano de salário para quem ganha R$1.000 por mês. Um salário mínimo. 1 ano e 2 meses, né? Vejam vocês. Inclusive, a Corporação de Bombeiros lançou uma nota, né, Fernando? Lançou, Ananias. E você sabe o que diz essa nota, Ananias Cipriano? Não sabe. A nota dizendo que... Na verdade, não vou nem falar dessa nota, não. Porque uma coisa que nem merece a gente falar muito, não, sabe? Que me dá até uma dor no meu coração. Jovem Pan News. Ananias? Bom, eu vi três palavras utilizadas aqui. Símbolo, austeridade e tradição. Símbolo e tradição tem tudo a ver. Austeridade é um ponto que precisa ser colocado aqui por conta do momento. Ou seja, a austeridade o governador coloca como um fato temporal. E o símbolo, a tradição, é ao longo da história, obviamente. Afinal, se você tem uma tradição, é porque você tem uma sequência lógica. E eu acho até leviano você colocar, diminuir uma tradição, um símbolo de uma corporação, porque ela está eivada de louvor, de honra, de glória, daquilo que se viveu ao longo da história. Um símbolo é fundamental, tanto é importante, que nós temos os nossos símbolos principais, os símbolos pátrios, que, por exemplo, quando um dos nossos símbolos soa aos sons, ou na escola eu lembro, que quando soava o hino nacional, alunos colocavam a mão ao peito, ou faziam uma posição de sentido, de forma até involuntária, porque tinham um respeito ao símbolo, o símbolo pátrio. Quando uma pessoa morre, uma das honrarias é colocar sobre seu caixão uma bandeira, seja ela a bandeira de seu país, de seu estado, de seu município, ou até mesmo do seu time de futebol, que por muitos, seguindo a tradição, torna-se um símbolo relevante. O símbolo, ele não pode ser ignorado. Ele deve ser respeitado e valorizado. Portanto, tradição é tradição. Isso não é de hoje. Um símbolo, ele não é respeitado de agora. Os símbolos, eles se passam ao longo do tempo. Os reis com o seu... como que é? Que usa cetro. O cetro de ouro do rei. Para que maior símbolo que esse? Imaginemos que na ocasião nós disséssemos: olha, pega isso aí, compra uma barra de ferro e usa uma barra de ferro. Dane-se a tradição. Tradição é algo que tá implícito na história da humanidade. Então, ela deve ser analisada num contexto. A espada do Corpo de Bombeiros Militar, analisada num contexto, tem uma relação histórica e muito bela. Só que tudo tem um porquê, um porém. E o caso dos bombeiros militares é exatamente esse porém. A história deve ser preservada. A tradição deve ser respeitada, sobretudo o símbolo do comandante maior do Corpo de Bombeiros Militares. Porém, agora não dá para comprar. Portanto, guarde o símbolo atual, que esse sim vai ser respeitado. O símbolo tem que ser respeitado. Agora, estar comprando essas espadas para uma vaidade pessoal, aí já não comporta mais a nossa realidade. Portanto, respeita-se o símbolo. A vaidade pessoal, aí sim, pode ser ignorado. Deixar bem claro o seguinte: não se desmerece o trabalho da corporação, tanto nós estamos falando do bombeiro estadual, quanto do municipal. O trabalho deles é fantástico, trabalho maravilhoso, até porque nós pagamos, né? Nós pagamos o salário do comandante, o salário do coronel, o salário do capitão, o salário do bombeiro é pago com o oriundo do... E nós não queremos, nós queremos os bombeiros voluntários. Mas não existe voluntário, a maioria recebe. Como? Os bombeiros? Bombeiros recebem salário. Aqueles que trabalham ali, os voluntários? Recebem, Ananias. Não, Arivan. Uma parte, procure pesquisar. Temos os bombeiros... Todos são voluntários, Ananias? Não. Como é que eles vão viver, Ananias? Peraí.
Não vamos misturar as coisas. Nós temos bombeiros voluntários no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e bombeiros civis no Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Então a maior parte é voluntária. Mas uma parte recebe mínima, salário. Irrisória, motoristas e tal. Então, enfermeiros que recebem salário. Então, nem todos, quando se fala em corporação de bombeiros, nem todos são bombeiros voluntários. Uma parcela considerável deles recebe salário, que é uma coisa natural. Trabalham, tem que receber. Recebem com o auxílio do governo do município, das empresas, das pessoas que doam e de recursos do governo estadual. O trabalho deles não tem que se discutir. É como aqui também tem a machadinha que eles entregam. É outro símbolo. É legal. Agora, quando não tem dinheiro para comprar machadinha, não entrega a machadinha. É isso que nós queremos, é isso que eu estou tentando colocar aqui aos ouvintes. O trabalho dos bombeiros é exemplar. Agora, quando a coisa está apertada, que não tem dinheiro, não vamos esquecer do símbolo, não. Só que no momento vamos dar uma parada, vamos repensar. Lá na frente a gente compra a espada. Jovem Pan News. Jovem Pan, é a hora certa, agora são 11 horas 36 minutos, faltando 24 para o meio-dia. As notícias falsas, e chamadas fake news, atrapalham em muito, vários setores da cidade. Porém, são um empecilho ainda maior quando o assunto é saúde, prejudicando o aumento da cobertura vacinal não só do HPV, de acordo com o Ministério da Saúde. Para ampliar o número de adolescentes vacinados e esclarecer a importância da vacina, a pasta quer aproveitar o início das aulas nas escolas para conscientizar jovens e responsáveis. A recomendação é que eles estejam atentos à atualização da caderneta de vacinação. No início do mês, o Centro Internacional de Pesquisas sobre o Câncer, vinculado à Organização Mundial da Saúde, divulgou um comunicado alertando para o problema e afirmando que a vacina é segura e indispensável para eliminar o câncer de colo do útero. E sobre fake news, nós conversamos em áudio e vídeo com Samantha Borges, ela que é jornalista com mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ouvi-la. Bom, gente, a questão da fake news é uma questão que vem acontecendo já há algum tempo, que as pessoas já estão até cansadas de ouvir, sobre a questão da fake news. Todo mundo tem já o senso comum do que é fake news, é notícia falsa, mas realmente acredito que está faltando uma conscientização maior das pessoas. De que forma a gente vai fazer isso? Talvez esse seja o grande questionamento aí das pessoas hoje em dia, principalmente que trabalham com mídia, quem trabalha com jornalismo e que realmente é um profissional do jornalismo vai ter essa preocupação, porque atinge também diretamente o trabalho do jornalista. O jornalista é aquele profissional que vai trabalhar, então, vai ter uma relação de ética com a transmissão da informação. E a fake news vai trabalhar justamente com o contrário disso. Então, o que a gente orienta? Que realmente as pessoas se conscientizem e pensem, bom, isso é verdade ou não? O título de uma matéria, por exemplo, está mal construído, tem algum erro, está uma notícia ali, um título muito bombástico, aí desconfia, fica com aquele pé atrás, joga no Google. Hoje em dia as pessoas têm acesso à internet o tempo todo, então vai lá no Google, coloca o título mesmo ali que você tem dessa notícia que você recebeu e faz uma pesquisa, porque rapidamente vai aparecer que é uma fake news. Então é muito fácil e é preciso que as pessoas se conscientizem. A gente está tendo aí questões principalmente de saúde pública, questão de doenças que estão retornando, que estão se tornando problemas, que podem se tornar epidemias, e que a recorrência, a causa disso, de por exemplo, a pessoa ter uma dúvida, não vou fazer porque recebi uma notícia, não vou vacinar o meu filho porque recebi uma notícia pelo WhatsApp de que essa vacina pode matar. Gente, isso é extremamente sério, vacinas não são coisas construídas do nada, são pesquisas de muito tempo. Então, são questões que a gente precisa realmente pesar, o que está sendo ali divulgado, se realmente aquilo ali é verdade ou se não é, se é uma mentira que está sendo construída por outra pessoa. Ok, muito obrigado, a Samantha Borges pelas informações. E nós também ouvimos o ginecologista Dr. Valdir Lampa a respeito da importância de se vacinar. Vamos ouvir. O HPV é uma abreviação de um grupo de vírus chamado Human Papilloma Vírus. E tem mais de 50 tipos desse vírus,
Desses 50 tipos, 3 são responsáveis por carcinoma do colo do útero, carcinoma, doenças, câncer, né, do pênis, do ânus. Então, daí a importância de se vacinar não só as meninas, como também os meninos, né, que ambos podem ser portadores e, consequentemente, transmissores da doença. Então, a vacinação, que é composta de 3 doses, já é disponível, inclusive, no sistema público e tem uma determinada idade. Então, é preciso que os pais, tanto das meninas quanto dos meninos, procurem o centro de saúde para orientações a respeito da vacinação. E é dividida em 3 doses e é gratuita, como eu falei, disponível pelo SUS. Né? Aquelas que quiserem tomar vacina e não estiverem dentro da idade preconizada, podem fazê-la de forma particular, em clínicas de vacinação. Isso é extremamente importante para a prevenção dessas doenças. Jovem Pan News. Fica então aí, né, aquela importância de você se vacinar. Jovem Pan, a hora certa, são 11 horas 41 minutos, faltando 19 minutos para o meio-dia, não perca a sua hora. Muita gente participando por aqui, mandando seu recado através do nosso WhatsApp, 479-8802-8056. Lembrando que você também pode participar conosco, mandando aí o seu recado através do nosso WhatsApp e do Facebook, facebook.com/jpnewsjoinville. Arivan, há alguns programas atrás, nós colocamos umas fotos aqui para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, ali do Rio Cachoeira, que tinha bastante mato, bastante entulho. Eu gostaria que você falasse enquanto eu vou colocar aqui as imagens que a gente pôs. Aliás, desde o ano passado que nós já falávamos sobre isso. O Rio Cachoeira precisava e precisa passar em alguns locais por limpeza. Essas fotos que quem está nos acompanhando agora via Facebook é a foto do antes. Inclusive essa foi divulgada em um jornal local, na coluna do jornalista Jefferson Saavedra. E na época a prefeitura disse que não tinha verba disponibilizada para a limpeza do local. E para minha surpresa boa, esse final de semana eu passei pelo local e vi o depois. Olha só, olha aí, ó. Parece que a prefeitura conseguiu arrecadar recursos, como há pouco falamos que arrecada 84 mil por hora, um trator no local ali no bairro América, onde tinha ainda um restante da extração de tratamento de esgoto que acabou não se concluído. E agora parece que a prefeitura atendeu o nosso pedido e nós estamos aqui fazendo prestação de serviço à comunidade, o trabalho que deveria um vereador fazer de alertar o executivo, não o fez. E nós alertamos o executivo e finalmente aquele local onde era um represamento de lixo que causava até alagamento, que antes era assim, e agora volta lá, Fernando, como é que está agora? Vejam a diferença. Isso é prestação de serviço de uma empresa de comunicação que preza pelo que faz e o resultado aí está. Só que tem outro detalhe. Aí foram retirar o barro lá de dentro do rio e o que fizeram? Jogaram em cima do passeio. E isso é passivo de multa. Porque se você na sua casa, lá na frente do seu quintal, jogar dejeto como tem ali, vai passar um fiscal e vai multar você. E quem vai multar a prefeitura por esse descaso? Fica no ar esta pergunta. Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, faltando 15 minutos para o meio-dia. Nós vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. É um instante só. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. No Forte Atacadista, temos os melhores produtos e grandes marcas para as suas compras. Aqui você encontra variedade, qualidade e sempre faz um bom negócio todo dia. Temos lojas bem organizadas e com equipamentos modernos. Tudo estrategicamente pensado para dar maior velocidade e praticidade nas suas compras diárias. Produtos para sua casa e o seu comércio. Aqui é mais barato. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Quando pensamos em cor e amor, nos referimos à felicidade de estar em seu ambiente acolhedor com as cores em harmonia com o universo.
A Tintão está preparada para ajudar o cliente a escolher o melhor das cores da natureza. Pensou em pintar? Pensou Tintão. Tradição, bom atendimento, clientes felizes. Rua Visconde de Tonel 86, fone 34330013 e Rua Doutor João Colim 1983, fone 34350259. Como vai o seu sono? Você tem sonolência diurna? Acorda cansado? Mexe-se muito durante a noite? Tem roncos excessivos e engasgos ou sufocações? Estas alterações podem levá-lo ao aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e doenças cerebrais. Procure um especialista em sono. São Marcos Pneumologia e Medicina do Sono. Rua Abdom Batista 47, 7º andar. Fone 3422-2045. Notícias em 1 minuto. A Assembleia Legislativa deu início ao trabalho das comissões permanentes. Os colegiados são formados por 7 ou 9 deputados que fazem a análise dos projetos de lei antes da votação em plenário. Esses grupos estudam as propostas legislativas de maneira criteriosa para saber se estão de acordo com a Constituição e com as leis em vigor. Os deputados também discutem a relevância das iniciativas e é nessa etapa que podem ser sugeridas alterações por meio de emendas. Os colegiados são formados a cada início de ano, quando os partidos fazem a indicação dos deputados que vão compor os grupos. Processo que leva em conta o tamanho de cada bancada. A Assembleia de Santa Catarina tem 21 comissões permanentes. Cada uma discute temas específicos como saúde, educação, segurança ou contas públicas. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ao abastecer o seu carro nos postos da Rede Damiani, você pode ter a certeza de estar utilizando o que existe de melhor no mundo. Além disso, abastecendo, trocando óleo ou comprando nas lojas de conveniência, você ganha pontos no programa Damiani Card. Depois, é só trocar os pontos acumulados por excelentes brindes. Rede Damiani. Quando seus filhos trazem os amigos para casa, é a vida olhando para o futuro. Quando tem almoço de família, é a vida brindando a sua história. Quando você faz um jantar a dois, é a vida se sentindo amada. Quando você usa Girando-Sol, pode viver tudo isso. Deixe sua casa mais viva com os novos detergentes Girando-Sol, dermatologicamente testados e com tensoativos biodegradáveis. Girando-Sol, prazer em estar. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos apresentando Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, faltando 12 minutos para o meio-dia. Você está sintonizado com o programa Painel. Te faço um convite para você baixar o aplicativo da Jovem Pan, o do ícone vermelho, no seu celular. É só você digitar Jovem Pan News Joinville. Aí você vai baixar aí no seu smartphone para Android e vai poder nos ouvir e também nos assistir na palma da sua mão. Jovem Pan News. Um professor de 62 anos de idade foi agredido por um estudante em uma escola estadual de Lins, interior de São Paulo. O homem recebeu diversos socos no rosto e precisou ser encaminhado para a Santa Casa. O caso ocorreu na escola Otacílio Santana, no Parque Alto de Fátima. Segundo o professor de Geografia e História, um aluno de 14 anos de uma outra turma tentou entrar na sala para falar com uma menina no meio de sua aula. Como estava no meio de uma explicação, ele impediu a entrada do garoto, que tentou uma segunda vez. Após ser impedido, arremessou um caderno na direção do professor e o agrediu com diversos socos. Em depoimento à polícia, o jovem afirmou que precisava conversar com sua prima e que o professor chegou a puxá-lo pelo braço para fora da sala. Em seguida, confessou ter partido para cima do funcionário da escola. O docente precisou receber 6 pontos no rosto e outros 2 no supercílio. Tanto a família do jovem quanto o conselho tutelar foram chamados para a delegacia, para onde o menino foi levado, Arivan. Olha, esse assunto... E tem o seguinte, esse não é o primeiro caso que aconteceu nessa região. Já há relatos de outros professores que foram vítimas de jovens. Aí vão dizer, mas é uma criança.
Criança para mim é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, acima de 5 anos, acima de 10, 12, 13, 14 anos, já é um rapaz consciente de seus atos. E tem que ser punido, e tem que ser levado para um centro de detenção e passar por uma correção. Aliás, qual é a educação que esse indivíduo recebe em casa? A foto que foi colocada na internet, não sei se o Fernando tem aí, do jovem, aliás, do senhor de 62 anos com o rosto, eu vi a foto, é um negócio impressionante. Ele levou um corte aqui, próximo à maçã do rosto, como se diz, abriu o rosto do cidadão. Ele tem 62 anos, é aposentado, já estava trabalhando para poder agregar um pouquinho mais a sua renda. E ele disse que não vai mais ser professor. Você imagina como é que vai ser o futuro da educação desse país se os professores que hoje lecionam em escolas públicas receberem ameaças? Isso acontece também em Joinville, em Jaraguá, em Blumenau e por aí vai. A educação começa em casa. E hoje o que nós estamos vivenciando é uma onda de violência contra mestres que querem só aprender, ou melhor, ensinar aos alunos como ser pessoa, como ser humano. Lamentável e triste essa notícia. Registrar aqui a audiência do Heraldo, lá da rua Barra Velha. Valeu, Heraldo. Abraço para você, obrigado pela audiência. Também a Camila, do bairro Estevão de Matos, diz que não perde um programa. Legal, muito obrigado aí pela audiência de vocês e continuem sempre participando através do nosso WhatsApp 479-8802-8056. A Rede da Informação. Jovem Pan News. Jovem Pan. Começa o destaque final com Ananias Cipriano. Muito bem, olha, dizem que CPI acaba em pizza, será? Vamos ver se a CPI da Assembleia Legislativa, que vai investigar as obras de recuperação da ponte Hercílio Luz, vai acabar em alguma coisa. Todo mundo fala que essa obra aí tem coisa, aí vai dar pano pra manga, então eu quero ver. Meu destaque é: os 3 deputados da nossa cidade estão nessa CPI, portanto, vamos acompanhar de perto os passos da comissão. Eu vou trazer o nome aqui, ó. Fernando Krelling, aqui de Joinville. Jerry Comper, é assim que se fala. Ele era o assessor, presidente chefe de gabinete do deputado Aldo Schneider, que faleceu por conta de um câncer, e o Jerry Comper ficou no lugar dele. Gessé Lopes e Sargento Lima, destaque, Sargento Lima de Joinville. E também Marcos Vieira, presidente do PSDB. Kennedy Nunes, do PSD aqui de Joinville. E também João Amin, o filho de Espiridião Amin, e Bruno Souza, além da Luciane Carminati, do PT. Portanto, é um número considerável de deputados e já tem aí um possível nome que vai ser o relator, que será o deputado Bruno Souza. Eu queria muito ver aí um deputado aqui da nossa região ser o relator, por exemplo, mas assim, também vamos lá. O relator dessa comissão não pode ser deputado novato, ou deve ser novato. Por que não pode ser novato? Porque ela é uma comissão difícil e precisa do tato, de ter um entendimento de como funciona uma CPI, para poder dar prosseguimento a ela, para ela não ficar na beira do caminho. Agora, precisa ter um espírito dos novatos para poder ir na comissão, cobrar a comissão e fazer com que saia alguma coisa. Não é possível que tenha tanta dúvida pairando, tanto dinheiro sendo gasto naquela ponte e não ter nada para ser, alguém para ser punido ou algo para ser dito. Tá aí uma alternativa, a comissão que vai investigar os gastos e mais gastos da ponte Hercílio Luz e trazer, claro, à tona os números, fazer um pente fino e abrir essa caixa preta chamada ponte Hercílio Luz. Ananias, grande abraço, até amanhã. Boa semana para nós. Valeu. Arivan Procknall. O meu destaque final vai acompanhando o raciocínio do Ananias Cipriano. Vou aproveitar a deixa dele, que é o seguinte: CPI da holofote. Aí os 3 deputados de Joinville, não, vamos para a CPI, que dá holofote, essa coisa toda. Você já ouviu falar na região metropolitana da Grande Florianópolis? Lá tem. Lá tem. E o governador Eduardo Pinho Moreira, antes de terminar seu mandato, ele extinguiu a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, a SUDERF. Agora, o Carlos Moisés vai reestruturar essa superintendência. Ou seja, Florianópolis vai ser oficializada a região metropolitana, que agrega ali São José, Palhoça, Antônio Carlos,
que aí vai facilitar a vida dos moradores e dos prefeitos, porque se você viajar de uma cidade para outra, você não vai pagar 2 vezes o ônibus, assim, uma passagem só. E nós estamos brigando há muito tempo com relação à região metropolitana de Joinville, para moradores que moram em Araquari não pagarem mais de ônibus. Aí vai atravessar lá a fronteira aqui, a fronteira que eu digo, né? Ali o limite de Araquari com Joinville, Barra do Sul. Por que em Joinville demora tanto para se definir a região norte? Essa questão tão importante que é a região metropolitana. Todos irão ganhar. Dizem que o prefeito Udo Deller não quer a região metropolitana. Mas se há mais benefícios à população, por que não se concretiza logo esse projeto? Há quanto tempo se fala sobre a constituição da região metropolitana de Joinville? Já há alguns anos, mas até agora não saiu do papel ainda. Lamentável. Com a palavra, os deputados estaduais. Um abraço a todos, um bom almoço. Até, tchau. Tchau, Arivan. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, a hora certa, faltando 4 minutos para o meio-dia. Não perca a sua hora. Com essa, então, encerramos mais uma edição do nosso programa Painel. Prometemos voltar amanhã, terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, naquele mesmo combinado. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Eu, Fernando Gonçalves, te desejo uma excelente tarde de segunda-feira e uma ótima semana. A Jovem Pan News Joinville apresentou Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel, de volta amanhã. Laboratório Gimenez, pensando em você. Trânsito pela manhã? O Laboratório Gimenez vai até você, no conforto do seu lar ou no seu trabalho. Ligue e